Eu tenho duas perguntas para você, mas eu vou falar pro Rafa o seguinte, Rafa, se você quiser me interromper, por favor, que aqui a resenha vai embora, hein? E eu falo, hein, Rafa? Se tiver alguma pergunta, mas aí no gatilho você me avisa. Bom, primeira pergunta é a seguinte. Você que, pela sua experiência, sua história de vida, e você viu muito talento jogar, como o Denner é um caso, né? Hoje, o talento se sobressai? Ou o foco, a persistência tá equiparando ou até ultrapassando o talento? O talento com trabalho se sobressai. O talento sem trabalho, na minha opinião, na minha humilde opinião, não sobressai. E eu cito até um exemplo disso, né? Quando tivemos a escolinha do Marcelinho e também depois teve a transição para do Sampaio, teve 2 atletas desse nosso processo que hoje são jogadores de referência mundiais. Davi Luiz e o William Borges. Uhum. Né? Então, o William, que foi revelado pelo Corinthians, e o Davi Luiz, que hoje está no Flamengo. O Davi Luiz era da unidade de Diadema e a minha era em Santo André, que foi o William que participou. E a gente saía, né? Escolinha, vamos fazer um amistoso contra os clubes e tal. E aí tinha um vínculo do Marcelinho na época, né? E a gente foi fazer um amistoso contra o Corinthians. O William é 8'5", né? O William é 8'8". 8'8". E o Davi é 8'7". E aí a gente foi fazer um amistoso contra o Corinthians. O William era um menino com uma boa relação com a bola, que tinha muita disposição, espoletinha. E a gente fazia um amistoso com o Corinthians, ele não entrou jogando, ele entrou depois. Tinha um outro menino que era o zagueiro titular, e o menino era excelente. E aí, no final, o pessoal veio me procurar, né? E, poxa, a gente queria que esses meninos viessem aqui, passassem com a gente aqui um período e tal. Ficaram, foram aprovados, seleção, tudo. E o William sempre juntou o talento com o trabalho. E o outro tinha o talento, mas não colocou trabalho. O William é o que é, e atingiu tudo que ele podia, e o outro jogou até 26 anos e não conseguiu se sobressair, né? Davi Luiz também era um menino, até brinco, né? Porque ele era espoleta, né? E o Domingos punha ele de castigo bastante. E aí eu falava que ele passava mais no tempinho, era quadro de society, né? Ele ficava mais sentado às vezes do que treinando, mas nosso esquema tático, quando montava uma seleção, né, assim, das 2 unidades, era 8-7, 8-8, então era dar um bicão que o Davi passa à frente dos moleques, ele era atacante, né, e ele resolve. E aí se você vê o Davi hoje, a fala dele, o comprometimento dele, como ele se entrega para ser um atleta profissional, né, o William, como se entregou para ser um atleta profissional, para mim é o maior exemplo que a determinação, né, fez com que ele chegasse e tivesse o sucesso, né? Só o talento hoje, na minha opinião, não vence.